sou a Glace, da GM Artes e Manias. E hoje nós vamos aprender uma peça bem legal, tá? Que eu estou fazendo para o Dia das Professoras. É um ótimo presente para o Dia dos Professores, que é uma carteira, ó, é uma carteira porta-celular, tá vendo? Ela tem essa divisóriazinha, esse bolsinho da frente, onde a gente coloca o celular. Ó, esse aqui é um celular grande, mas dá o tamanho que eu desenvolvi, dá para aqueles celulares até maiores, tá? O fechamento é com botãozinho imatizado, tá? Aqui do lado tem um zíper. Na verdade, ela serve mais para mulher, né? É mais feminina. Tem um zíper, ó. Dá para guardar documentos, um dinheirinho. Às vezes a pessoa vai, sei lá, ali na padaria rapidinho e não quer levar bolsa, né? Não quer levar aquele bolsão. E às vezes o celular grande, botar no bolso, chama muita atenção. Então nada melhor que uma carteirinha na mão, assim, ó, simplesinha. Ela vem com uma alcinha, tá? Que você pode colocar e segurar. Na ponta da alça temos um mosquetão, dá para colocar ou pendurar na calça, pendurar na bolsa, dentro mesmo acoplar a bolsa, ou você pode também botar aqui a chave, pendurar sua chave, tá? Ela é facinha de fazer, parece difícil, mas não é. Hoje nós vamos treinar o nosso zíper, pegar o zíper de novo. Nós vamos fazer essa bolsinha sem tirar o cursor, porque eu sei que muita gente tem dificuldade com o zíper, principalmente quando tem que tirar o cursor. Então a gente não vai tirar o cursor, eu vou ensinar vocês a fazer sem Nós tirar vamos o cursor, precisar tá? Disso aqui de material, tá? Vocês podem ver que não é muito material, tá? Nós vamos precisar do quê? Então nós vamos precisar de 2 tecidos principal pro lado de fora, 2 cortes de 20 por 14. Do forro nós vamos precisar também de 2 tecidos de 20 por 14 centímetros. E da manta R2 também dois pedaços da manta R2 de 20 por 14, beleza? Para fazer o bolso, que é essa parte aqui, ó, para fazer essa parte aqui, tá? O bolsinho onde vai o celular, nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido de 17 por 14, 2 pedaços de tecido de 17 por 14 e um pedaço da manta R2, tá? Um pedaço da manta R2. Para fazer a aba, que é essa parte aqui, ó, a abinha, nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido de 9 centímetros por 12, tá? 9 por 12. 2 pedaços de tecido e 2 de manta. Aí o que eu fiz? Eu dividi assim, dobrei, arredondei a ponta e cortei, tá? Para ele ficar arredondadozinho aqui na ponta. Quem quiser quadrado, é o mesmo jeito de fazer, já deixa ele no quadrado, tá? Nós vamos precisar também para fazer essa alcinha aqui, ó, gente, essa alcinha aqui, nós vamos precisar de uma faixa de tecido de 40 centímetros por 6, tá? 40 centímetros por 6. Nós vamos precisar de um zíper. A nossa peça, a largura dela é 20 centímetros. Só que como nós vamos fazer com o zíper sem tirar o cursor, vocês têm que comprar um zíper maior que a peça.
Então, eu recomendo que vocês comprem assim 23, 24, 25 centímetros, tá? Nós vamos precisar também de um botãozinho imantizado. Deixa eu mostrar a vocês, tá? Botãozinho imantizado, que é isso aqui. Quando eu for colocar, eu vou mostrar e explicar direitinho a vocês. E nós vamos precisar também de um mosquetão. De um mosquetão. Gente, isso não é caro não, tá? O mosquetão é opcional. O botão imantizado também é opcional. Você pode botar o tic-tac, um colchetezinho de pressão, pode colocar velcro. Mas esse botão imantizado, ele agrega valor à peça, tá? E não é caro. Cada um sai a 80 centavos. Esse aqui é a mesma coisa. É 80 centavos cada um, tá? Então, não é uma coisa impossível de se fazer não, tá? E é bom, porque agrega valor à peça. E é disso que a gente vai precisar. Só que, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Para quem faz em quantidade, o ideal é transformar essas medidas em moldes. Porque na hora de cortar é muito mais prático. Você bota um tecido em cima do outro, corta o corpo, aí depois vem cortar a coisa, aí depois vem cortar, risca e corta a aba. É muito mais prático, sai tudo do mesmo tamanho, é rápido, tá? E você fica guardadinho o seu moldezinho. Mas como vocês podem ver, são só medidas, tá? Pra fazer. Aí tá, a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar o nosso corpo, tá? Nós vamos pegar o material do corpo. O material do corpo é os tecidos que foram cortados 20 por 14, são os retângulos maiores. O forro você vai separar, porque você não vai usar agora. E a parte da frente, o que que nós vamos fazer? Nós vamos estabilizar a manta. A manta, gente, para quem não sabe, a manta é isso aqui, ó. A manta, eu tô usando a manta R2, tá? É isso aqui. No vídeo não dá pra ver. O R vem de resina, resina é cola. Então essa manta, ela vem com uma cola que ela é ativada pelo calor do ferro. Então quando você coloca o ferro, o tecido cola nessa manta. R, então, é de resina, quer dizer que essa manta tem cola. O número que vem do lado diz quantos lados dessa manta tem cola. Se é R1, quer dizer que só tem resina de um lado. Se é R2, quer dizer que tem resina dos dois lados. Para você reconhecer, é só tocar. Você vai sentir áspero. Essa aspereza é a resina. Quando é R1, um lado é felpudo e outro lado é áspero, tá? Que é um lado com resina. Essa daqui é R2, que eu gosto da peça bem estruturadinha, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o tecido. Vocês podem reparar que eu cortei, apesar da medida ser 20 por 14, eu cortei a manta um pouco maior. Por quê? Porque conforme você vai estabilizar e costurar, a manta às vezes dá uma encolhida. Então é legal você cortar ela um pouco maior. Aí eu fui no ferro e estabilizei a peça. Estabilizar a peça é o quê? É colar o tecido à manta. E isso é feito com ferro. Você bota o ferro na temperatura ideal para o tipo de tecido que você está usando. Você passa do meio para a ponta, do meio para a ponta, depois de um lado para o outro, do lado para o outro, tá? Aí você vai colar. Quando ela estiver toda coladinha, eu decidi fazer um matelacê. Você pode fazer um quilt livre, mas eu preferi um quilt reto, que é mais rápido, mais simples e a peça é pequena. Aí o que eu vim e fiz? Eu não sei se está dando para vocês verem, porque eu risquei com sabonete, porque como é uma peça escura, eu fiz os riscos com sabonete. Mas eu dei riscos assim, ó, na diagonal. Ah, deixa eu virar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Riscos na diagonal. Aqui desse lado dá pra ver melhor, tá?
Aí eu vim costurando. Primeiro eu dei o risco no centro e a partir do centro eu fui dando os riscos na mesma direção, tá? Assim, meio em diagonal. Aí eu vim costurando. Feito isso, e só depois disso é que nós vamos fazer o quê? Nós vamos refilar. Refilar é o quê? É cortar, tá? Cortar essa manta em volta, tá? Aí feito isso, vamos ter isto daqui, ó, tá? Isso daqui. Tá, aí isso feito, nós vamos ter isso aqui. Aí nós temos aqui a parte do bolso, tá? A parte do bolso é aquele retângulozinho que eu cortei de 17 por 14. 17 por 14, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos botar o tecido frente com frente, colocar em cima da manta e costurar aqui na ponta, ó. Nessa ponta aqui. Costurar um pezinho de máquina. Quando vocês forem colocar esse tecido, atentem para se o tecido de vocês tem uma direção. Esse aqui meu não tem, tá? Tem desenhos virado ponta cabeça, para o lado, para baixo. Mas se vocês têm um tecido que tem uma direção, ele vai ter que ficar aqui de pé para você, tá? Feito isso, você vai ter isto daqui, tá? Costurado assim, ó, um pezinho de máquina, tá? Aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar essa partezinha aqui, ó, e virar, tá? Ó. E aí o nosso bolso já tá preparadinho. Aí você vai virar direitinho, deixando a costura centralizada aqui no meio, ó. Direitinho, tá, gente? Ó. Alfineta. Ó. Alfineta. Percebam a costura aqui em cima, tem que ficar bem centralizada, tá? Aí nós vamos para a máquina e vamos fazer uma costura decorativa aqui na ponta do bolso, tá? E vamos reservar. Depois nós vamos fazer isso lá na máquina. Tá, aí nós temos... Aí agora nós vamos pegar aquele quadrado, aquele retângulozinho de 9 por 12, tá? 9 por 12, eu já recortei ele, arredondei a ponta, alfinetei, coloquei frente com frente, tá? Frente com frente. Se o seu desenho tem um sentido, ele vai ter que ficar de pé na direção arredondada, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai passar uma costura aqui, ó, em volta, até aqui. Retrocesso no início, retrocesso no final. Você só vai deixar aberto esse lado aqui, beleza? Feito isso, você vai ter isto daqui, ó. E deixou aberto só aqui, tá? Se tiver, na hora que você costurar, sobrando manta, alguma coisa assim, você vai recortar, tá? Ó, um pezinho de máquina. Aí o que que nós vamos fazer? Como é arredondado e nós vamos desavessar, então nós vamos dar piques nessa região arredondada aqui. Eu já dei os piques, ó, tá? Vamos dar piques e nós vamos desavessar essa peça. Ó, por aqui nós vamos desavessar esta peça. Enquanto nós não vamos passar o ferro em cima não, porque senão vai grudar, tá? E nós temos que colocar o botão. Então nós vamos lá para a máquina e nós vamos passar aqui, ó, deixa eu alfinetar só para grudar aqui o... Ó.
nós vamos para a máquina e nós vamos passar uma costura decorativa de um pezinho de máquina aqui, ó, nesse contorno aqui todinho, tá? Para dar o acabamento. E, tá. Aí nós vamos pegar agora o quê? O nosso retângulo, que é aquele retângulo de 40 por 6, tá? Tá aqui. Nós vamos no ferro e nós vamos vincar esse retângulo. Vincar como? Nós vamos vincar como se ele fosse naquele modelinho tipo viés, tá, gente? Nós vamos dobrar ao meio, vinca com ferro, vinca bem. Aí depois nós vamos dobrar até o meio, passar. Aí depois a gente dobra de novo. Aí vai ficar assim, uma tirinha, tá? Vai ficar uma tirinha assim. Aí nós vamos pegar o mosquetão, ó. Nós vamos pegar um mosquetão e vamos colocar o mosquetão aqui dentro, tá? Essa é a melhor forma de fazer esse acabamento, tá, gente? Colocamos aqui dentro, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, frente com frente, ó, frente com frente, vamos juntar as duas pontas, frente com frente. Desse jeito aqui, tá? Deixa eu botar um pra frente. Aqui, ó, frente com frente, tá? E o mosquetão tá aqui. Vamos passar aqui uma costura de um pezinho de máquina, ok? Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter isto daqui, ó. Ok? Aí, o que nós vamos fazer? Lembra que eu pedi para vincar? É só a gente voltar pro vinco a peça, ó. Tá vendo? Nós vamos voltar a peça para a dobradura dela do vinco. Ó. Aqui. Aqui. E o mosquetão tá aqui, tá? Aí nós vamos para a máquina e vamos passar uma costura aqui, ó, gente, ó. Tá? Numa ponta e na outra, direitinho, beleza? E ele vai ficar direitinho. Aí você vai costurando e puxando o mosquetão pro lado. Costura aqui, puxa o mosquetão pro lado, tá? Vai ficar direitinho. Já pronta a nossa alcinha, bonitinha, linda de bonita, tá vendo? Depois de já ter passado, eu passei isso aqui, ó. Eu costurei aqui na pontinha, não dá pra ver porque eu usei linha preta, não dá pra ver. E passei, estabilizei já do bolso, eu estabilizei já de um lado e de outro. Estabilizar é o quê? É o que eu já falei pra vocês, passar. Tá vendo? Tá grudadinho, o nosso bolso tá pronto aqui. Aqui nós temos a nossa aba. Eu não passei o ferro nela, porque nós vamos colocar o nosso botão. Aqui está a nossa alcinha já toda bonitinha, tá? A nossa alcinha já está pronta. Agora nós vamos botar o botãozinho imantizado. Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que vem esse botão. O botão vem assim. Tem essa partezinha dele que é funda e vem uma partezinha aqui que é mais altinha, que é o macho. Ó, aqui, ó, tá vendo? E essa partezinha aqui é funda. E, ó, um encaixa no outro, tá? Prendendo a peça. Ele vem essas duas partes, tá? E vem também duas... É uma espécie de porcazinha, ó. E elas têm esse buraquinho aqui, ó. Tá vendo? E isso é para auxiliar as marcações. Nós vamos dobrar aqui no meio a nossa abazinha. Você vai escolher qual lado vai ficar para cima da peça. Então, eu vou dobrar. Vincar. Tá bem vincadinho aqui, deixa eu ver aqui.
Pronto, tá bem vincado aqui, tá? Então, vinco aqui. Então, o que que eu vou fazer? Se esse aqui vai ser o lado de cima, eu vou colocar o botão pro lado de baixo, ó, tá? Se aqui é o lado de cima, o botão ele é colocado do lado de baixo, né? Então, o que que eu vou fazer? Aqui na beiradinha, no meio... Ai, meu Deus, cadê o vinco? Tá aqui. No vinco, eu vou colocar essa arruelazinha aqui, ó, tá vendo? Logo depois do pesponto que eu fiz, tá? Logo depois do pesponto que eu fiz. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou riscar... Deixa eu pegar um... Porque como tá escuro aqui... Eu vou riscar aqui dentro. Ó. Olha aqui. Eu risquei aqui dentro desse caninho aqui, ó. Ó. Tá? Dentro desse buraquinho aqui. Eu marquei, fiz uma marcação. Ah, não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Uma marcação aqui e a outra aqui, tá? E isso já é a marcação da gente cortar para encaixar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar junto com a manta, por baixo da manta, e eu vou cortar com o meu abridor de casa, ou uma faquinha, uma tesourinha, eu vou cortar essa marcação que eu fiz. Eu vou abrir, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui assim. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Ó. Tá? Tá o buraquinho. E esse buraco é a marcação. Então, aqui eu vou botar o macho. Que é essa peça aqui, altinha. Ó. Que é a peça que tem o botãozinho pra cima, tá? Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo? Que ele é altinho, o botãozinho é um pininho altinho. Então, aqui vai ficar essa parte aqui. Eu vou encaixar esses pezinhos dele aqui nos buraquinhos que já tá marcado. Os buraquinhos que eu fiz. Pronto, ó, tá encaixadinho, tá vendo? Aí, do outro lado, ó, do outro lado tá isso aqui. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou encaixar essa arruelazinha aqui. Encaixei, eu vou virar pro lado oposto, ó. Tem gente... Eu vou mostrar vocês. Com a mão mesmo dá pra fazer, tá, gente? Ó. Eu abro. Tem gente que vira pra dentro. Assim não fica firme, gente. Tá? O botão não fica firme. Você tem que virar assim, ó. Abrindo as perninhas pro lado. Tá vendo? Não é pra dentro, é pra fora. Agora sim, nós podemos ir no ferro e dar uma passada aqui, tá? Que já está colocado o nosso botãozinho. Ó, tá? E essa parte aqui, nós vamos guardar para colocar depois no bolso, quando o bolso já estiver no lugar, que a gente vai fazer a marcação, tá? Aí nós já temos as nossas peças quase prontas. Aí o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um tecido principal, um dos tecidos principal, e vamos escolher aqui do bolso o lado que a gente quer que fique pra frente, tá? Eu vou escolher... Ah, os dois estão... Vou escolher esse lado aqui. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou centralizar, eu vou encaixar ele, ó, aqui embaixo, direitinho, tá? Ponta com ponta, tá? Isso feito, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura de proteção, tá? Não precisa ser um pé de máquina, não. Aqui na pontinha, só no bolso, de um lado e de outro,
tá? De um lado e de outro. Nós vamos passar uma costurazinha pro bolso ficar no lugar direitinho, beleza? Passa uma costura aqui, outra aqui e o bolsinho já está estabilizado. No fundo não precisa, tá? E agora a próxima etapa é o quê? Nós vamos colocar a nossa abazinha. Eu vou cortar aqui, ó, que sempre fica um excesso de manta. Eu vou acertar, tá? Pronto. Acertei aqui, ó. Bonitinho. Vou colocar, ó, eu vou dobrar. E fazer uma marcaçãozinha aqui no meio. É um piquezinho aqui no meio, tá? Ó. Não sei se tá dando pra vocês verem o pique, porque, aqui assim, um piquezinho, tá? Que eu fiz aqui no meio. E a mesma coisa eu vou fazer aqui em cima. Vou dobrar o meio, a parte de cima, tá, gente? E vou dar também um piquezinho. Isso só para ajudar a centralizar a nossa aba. Ó. Pique com pique. Alfineta. Prestando atenção que o botãozinho matizado fica para baixo, tá? Aí nós vamos passar uma costurazinha aqui, ó, de proteção na pontinha. Não precisa ser um pé de máquina, é na pontinha só para segurar essa aba aqui, beleza? Tá? Agora nós vamos para a colocação do zíper. Então o que a gente vai fazer? O zíper, o cursor, eu quero ele pro lado da abinha, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou botar aqui a peça do corpo. A parte do cursor, do carrinho, ó, vai ficar para baixo. Eu vou deixar ela bem longe aqui da peça, tá? Porque como meu zíper é maior, vai ser fácil fazer isso. Aqui. Então, ó, o meu cursor tá aqui, longe da peça. A parte também que tem aquela chapinha aqui na ponta, também tá longe da peça. Então, não vai ter problema nenhum da agulha bater e de interromper a costura. Aí tá. Aí eu vou pegar agora um forro. Ó, peguei um forro, vou botar frente com tecido. Ajusta para ficar na direção certinha, tecido com tecido na direção certa, não ficar torto. Vamos alfinetar direitinho aqui, ó. Tá? E você vai passar uma costura. Então é um sanduíche, tá? É o corpo, o zíper e o forro, tá? Tudo frente com frente. E nós vamos passar uma costura o mais próximo que der aqui do carrinho do zíper. Você, quando for costurando, você vai sentir onde está o trilhozinho, tá? Aí o que nós vamos fazer, ó? Tá aqui a sua peça. Nós vamos virar pra cá, ó. Nós vamos virar o nosso forro para nossa peça. Nós não podemos passar o ferro agora, que depois nós vamos ter que fechar a peça e vamos precisar desse nosso forro solto. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma alfinetada nele aqui, na ponta, para ele ficar na dimensão certa do tecido, tá? Vamos passar uma costura decorativa para rebater aqui essa costura, tá? Para o forro, na hora que a gente for montar a peça, o forro não ficar saindo, né?
enganchar no trilhozinho. E nós vamos botar, quem não tem costura decorativa, faz um ponto reto mesmo. Aqui nós temos isso aqui, ó, tá? Nós temos isso aqui. Tá? Aí a mesma coisa nós vamos fazer com a outra parte, tá? Nós vamos botar o outro lado. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... É a mesma coisa. Vamos colocar a parte de fora da bolsinha, o zíper com o cursor para baixo, centralizar aqui, tendo cuidado de centralizar aqui, ó, a lateral da peça, beleza? E o forro aqui por cima. É sempre assim, o zíper no meio das duas peças, tá? Vamos lá para a máquina, vamos passar uma costura aqui, abrir e depois rebater a costura no centro de novo, ok? Gente, o que que eu fiz aqui? Eu peguei aquela nossa alcinha, eu coloquei aqui, ó, do lado que vai o cursor, do lado do bolso, tá? Ó, tá do ladinho do bolso, aqui do ladinho. Ela tá entre o dentinho do cursor, do zíper e a abinha, tá? Aí o que que eu fiz também? Eu puxei o cursor pra dentro. Por que que eu puxei pra dentro? Porque aqui nós vamos costurar. Então, se ele ficasse pra fora, ele ia ficar fora da peça, né? Aí eu puxo pra cá, pra trás, ó. Eu puxo o forro pra trás, pra não ter risco de costurar o forro junto. E o que que eu vou fazer? Olha aqui. Eu passei uma costura aqui no dentinho pra juntar o dentinho do zíper e costurei aqui, ó. Passei uma costura aqui pra segurar a nossa abazinha, tá? Nossa alçazinha. E nós temos isso daqui, ok? Aí agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar a nossa peça, né? Nossa peça está pronta para ser fechada. Eu vou colocar essa alcinha aqui dentro do bolso para não correr risco de, na hora de costurar, ter algum probleminha e eu costurar ela sair do lugar, tá? Pronto, tá aqui. Aí o que que eu vou fazer? Nós vamos juntar a frente com a frente e o forro com o forro, tá? Forro com forro. Juntando tudo direitinho, tá? Alfinetada a peça, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura daqui dessa marquinha pra cá, dando a volta nele todo, até aqui essa outra marquinha aqui, tá vendo? Retrocesso no início, retrocesso no final. Aí nós vamos ter isto daqui, ó. Nós vamos ter aqui, isso aqui, tá? Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos... Lembre-se também que deixar o zíper aberto, tá? Lá dentro. Aí nós vamos agora... Deixa eu pegar a tesoura. Cortar esses bicos aqui, ó. Pra na hora de virar a peça ficar bonitinha, tá? Bonitinho. Vamos desavessar a nossa peça, tá? Nós temos aqui a abertura que nós deixamos, né, para desavessar a peça.
Aqui que nós vamos fazer, tá vendo? Tem a abertura aqui que nós deixamos para desavessar a peça. Nós vamos virar aqui direitinho, ó, assim. Aí passa com ferro direitinho e vamos passar uma costura fechando essa abertura aqui, tá? E a gente vai fazer isso depois de certificar se tá tudo ok, tá? Vou fazer só depois, para não ficar muito, estender tanto assim. Ó, o zíper já tá no lugar, tá tudo direitinho. Aí, o que que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos marcar o local onde nós vamos colocar o outro botãozinho de imã, tá? Ó. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos abaixar aqui e marcar direitinho onde ele tá, o meio, onde ele tá tocando, ó. Assim, ó, gente, ó. Eu marquei com um pontinho onde essa bolinha aqui tá tocando. Aí, depois marcado isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar essa bolinha aqui que tá marcada e esse buraquinho aqui em cima, tá? Botar o buraquinho em cima, ó, assim. E vou riscar aqui dentro dessa valinha, como eu fiz naquele outro. E prontinho, tá pronta a nossa peça. Ó. Fechou. Bonita, fácil de fazer. Ela tem várias etapas, mas qualquer pessoa dá para fazer. Nós temos que parar com medo de costurar zíper. Zíper, assim como viés, é treino. Espero que vocês tenham gostado da peça. Ó. Espero que vocês tenham gostado da peça que nós fizemos. Que vocês façam, tá? Que vocês façam e que vocês tenham ótimas vendas. Se vocês gostaram dessa minha ideia, dessa minha dica para o Dia dos Professores, cliquem no curtir, compartilhem com as amigas, compartilhem com seus grupos de costura. O conhecimento ele tem que ser compartilhado para poder ser multiplicado, e que Deus abençoe as vendas de vocês, tá? E que essa peça venha para acrescentar. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.